Olá, senhores. Estamos ao vivo. Não estou vendo aqui. Alô. Olá, senhores policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte, bombeiros militares, a todos aqueles que estão nos assistindo no dia de hoje, como prometido. E estamos aí com a live, né, onde iremos aqui detalhar a lei, né, que foi feita aí a 4 mãos, juntamente com as associações, junto ao governo do Estado e os comandos da Polícia Militar. A Sua Excelência, o Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Alarico, e o Coronel do Corpo de Bombeiros, Coronel Monteiro, né, juntamente com seu subcomandante, Coronel Franklin, e o subcomandante da PM, a Sua Excelência, o Coronel Mendonça, né? A gente, juntamente com as associações, a gente construiu essa lei. Infelizmente, há algumas falas aí que não corroborou, não atendeu a todo mundo. É uma lei coletiva, é uma lei que não tem como atender os interesses específicos de cada um. Então a gente vai falar da lei aqui, a gente vai falar da lei como ela está posta. A gente não está aqui para discutir como a lei seria, melhor seria, seria melhor se fosse dessa forma, seria melhor se fosse dessa outra, mas a gente vai falar aqui da lei, do texto legal, para que todos os colegas entendam da melhor maneira possível. Para esta missão, né, eu convidei aqui um dos caras mais preparados do Corpo de Bombeiro, intelectualmente falando, na área jurídica, o Sargento Maribondo. É um cara que se debruçou sobre a lei também, conseguiu, juntamente com a equipe técnica da Polícia Militar, na pessoa do Major William, o Coronel Luiz Carlos e o Major Ramalho, né? A equipe técnica da Polícia Militar que se fez presente em todas as etapas que a gente construiu essa lei. Então, assim, houve muito debate jurídico, houve muito entendimento, e eu quero aqui agradecer aos nobres comandantes que participaram, né? E para essa missão aqui, estou aqui com o Sargento Maribondo, que irá se apresentar para os senhores. A gente vai ler aqui, vai passar o que é a lei, como foi, para tirar a dúvida dos colegas que não participaram no chat aí. Pode perguntar, pode fazer sua pergunta de acordo com o texto da lei. Eu vou tentar ver se a gente coloca o texto da lei aí para os senhores acompanharem em casa e a gente ir fazendo ponto a ponto. Ok? Por cá, o Sargento Vilani, diretor de comunicação da Associação dos Militares Estaduais do Rio Grande do Norte, a AME. Forte abraço a todos, que Deus nos abençoe e vamos embora. Diga aí, Maribondo. Boa tarde. Estou vendo aqui, Vilani, que já tem uma galera no chat já fazendo alguns questionamentos dentro daquilo que a gente estava esperando. Quais são as dúvidas, quais são os temas que suscitaram maior polêmica. Agradeço ao adjetivo, sou qualificado por jurídico. Não, sou não. Eu sou só um curioso. E alguém que entrou no bombeiro e desistiu de querer sair rápido, porque eu gostei da atividade e entendi que não queria morrer soldado, vim para a associação para ajudar nessa construção. Acho que é importante a gente entender que a gente está aqui correndo atrás no prejuízo. O prejuízo foi posto. Nós perdemos o que tínhamos na lei de promoções. E aí a gente conseguiu, desse intervalo muito curto de tempo, satisfazer essa demanda e acabou tendo um resultado interessante, que foi uma reestruturação mais abrangente, não é completa ainda, da lei de promoção de praças. Mas a gente trouxe alguns institutos que são novidades, que a ideia é justamente fazer esse detalhamento hoje aqui, de o que é que foi modificado, o que é que veio de inovação e o que é que está garantido com essa nova lei. Pronto, eu vou fazer aqui um esboço, né, do que foi a lei, do que foi apresentado, aí a gente vai entrar na questão das dúvidas, certo? Eu espero que o pessoal tome nota aí do que realmente está posto, entendeu? A gente vai chegar lá na questão dos 24 anos, na questão de 70%, 74%, entre outras situações. Beleza? Pronto. Esta lei é uma minuta de lei complementar, que só pode ser apresentada pelo Poder Executivo, certo? Todas as leis que criam despesas para o Estado, ela só pode partir do Poder Executivo. Nenhum deputado pode apresentar uma emenda que vá onerar custos ao governo do Estado. Então, por esta razão, essa lei é construída junto ao governo do Estado, aonde será, pela Casa Civil, mandada para a Assembleia Legislativa do Estado. E dali irão sancionar a lei, sancionar não, aprovar em plenário a lei ou não. Mas essa lei, ela altera a lei complementar, as leis complementares estaduais a 0,90,
de 4 de janeiro de 91. A Lei 230, de 22 de março de 2002, que é a do Bombeiro. A Lei número 247, que é 19 de dezembro de 2002. A Lei número 394, que é de 3 de setembro de 2009. A Lei 515, que é de 9 de julho de 2014. A Lei 683, de 27 de junho de 2021. A Lei Estadual 4.533, de 18 de dezembro de 1975. A Lei Estadual 4.630, de 16 de dezembro de 76. A Lei Estadual 11.847, de 12 de junho de 2024. E da outras providências. Essas são as leis que esta lei que está sendo apresentada à Assembleia Legislativa do Estado está alterando, certo? E agora a gente vai falar artigo por artigo, eu vou dar a palavra a Maribondo para ele iniciar, para ele fazer uma cronologia do que foi feito, e a gente falando artigo por artigo, vamos tirar todas as dúvidas hoje aqui sem nenhum problema. Eu vou ficar de olho no chat aqui, pode ficar à vontade, Maribondo. O pessoal, eu vi aqui no chat, estava observando que o meu áudio está ruim. Aí, Veja isso, se aumenta aí. falar mais forte, ver se está melhorando. E caso não esteja audível, vá informando aqui que a gente está... Coloca o legendado aqui, Araújo. Só um minutinho tentando aqui. resolver. O microfone estava bem desligado, não ia funcionar nunca. Olha se melhorou aí. Agora ouvindo, tá melhor? sendo possível de captar o que eu estou falando. Então vamos lá. Vilani leu aqui o dispositivo da lei, o que é que está sendo alterado, quais são as disposições gerais. Por que é que tudo isso está sendo alterado? Porque a gente foi colocado à prova para apresentar uma solução para a perda da nossa perspectiva de ascensão. Levamos uma sugestão aos comandos, que a gente teve reunião com o governo e o secretário falou: rapaz, o governo tem vontade política, tem interesse de resolver. Traga uma sugestão, aí a gente trouxe. Tivemos algumas conversas e depois da conversa do dia 2 de janeiro, que foi 2 de junho, foi lá no quartel do comando da polícia, exatamente. que o Salves entrou em contato comigo e disse: Maribondo, a gente está fazendo uma pesquisa, tem um colega nosso, policial militar, que trabalha no gabinete, que está fazendo pesquisa sobre as várias leis de promoções aplicadas em diversos estados, e ele fez um parecer técnico sobre a lei do Ceará. Aí eu posso mandar para vocês? Mande. O que a gente precisa agora é de soluções. Ideia a gente tem muita, mas tem que encontrar o caminho. Ele mandou esse parecer. Quem elaborou esse parecer, ele falou, foi o Sargento Alain. Eu, de imediato, não conectei quem era o Sargento Alain, depois eu vi que era o Allan Kardec. Eu já conhecia de bastante tempo, desde as mobilizações pela lei de promoções, que a gente construiu em 2014, que é o cara que está no circuito, está atuando. Aí fizemos a pesquisa em cima da lei de promoções dos militares do estado do Ceará e colocamos enquanto sugestão somente a modalidade que o Ceará aplica, a forma como ele vincula a vaga ao cargo. É diferente do que temos aqui, é esse modelo que está sendo adotado. Formalizamos isso junto ao governo, conversamos com os comandos, todos acataram a ideia, e aí a gente ficou esperando o trabalho efetivamente legislativo, que a princípio iria atacar somente a questão das vagas, mas quando você mexe na questão dessa vinculação do cargo à vaga, você acaba mudando a fórmula de se elaborar o quadro de acesso e alguns outros dispositivos. Acabou que foram alteradas todas essas leis que tratam de diversos e variados assuntos. A 090, por exemplo, é aqui de 91 que estruturou os quadros da Polícia Militar. Essa lei está quase que sendo 100% revogada, porque está sendo aproveitado esse momento para regulamentar alguns dispositivos da Lei Orgânica Nacional, que foi aprovada, sancionada, está em vigor, e os estados todos têm que fazer a regulamentação dos diversos aspectos que são abordados por ela. Uma delas são os quadros que compõem a estrutura da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. Nesse momento aqui está sendo feita a organização dos quadros da Polícia, que são mais extensos, do Bombeiro é muito limitado. O Bombeiro é só o quadro de combatente e oficiais, o quadro de saúde, que é recente, o quadro administrativo, e o quadro de praças é um só, não tem os QPMs que existem na polícia. E aí esse é o primeiro dispositivo que é alterado. A 230 é a Lei de Emancipação do Bombeiro, que fixou o efetivo do bombeiro e distribuiu nos quadros. Está sendo alterado porque está tendo um incremento de efetivo no bombeiro, decorrente da cessão de 300 vagas da polícia para o bombeiro. E é feita a reorganização das vagas mesmo. Quantas são de coronel, está ampliando o quadro de coronéis, está incrementando um pouquinho o QAO e está aplicando a mesma lógica à polícia para o quadro de praça de bombeiro, que
basicamente estabelece o número de soldados fixos e o número de graduados, que vai de cabo a subtenente. Um outro dispositivo que está sendo alterado é a lei do FUNREBOM, que é a legislação que trata sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Reaparelhamento do Bombeiro, que é um recurso advindo da aplicação de taxas e também, mais recentemente, da taxa do DETRAN, que todo mundo que tem algum veículo e está em dia pagou uma taxa lá, a taxa do bombeiro, que serve para adquirir materiais, equipamentos de proteção, ferramentas para o Corpo de Bombeiro, e está sendo aplicado de uma forma interessante, que a gente está tendo hoje uma realidade de material e de equipamento de bombeiro que não tínhamos até bem pouco tempo atrás. O 4.533 é a Lei de Promoção dos Oficiais. Está sendo alterada em alguns dispositivos, principalmente no que diz respeito à ascensão dentro dos quadros. 4.630 é o nosso estatuto, que aí tem um dado curioso, eu não posso deixar de fazer essa provocação. A Lei de Promoção de Oficiais, ela é a 4.533, é uma lei ordinária de 18 de dezembro de 75. Aí o Estatuto da Polícia Militar é a 4.630, 16 de dezembro de 76. Então se preocupou primeiro em estruturar a ascensão funcional do oficial e posteriormente a estrutura administrativa e funcionamento da polícia. Isso denota muito claramente o que é prioridade para determinado grupo que atua dentro da instituição. Aí, seguindo adiante, essas leis todas, algumas não têm relação direta com o objeto, que é a Lei de Promoção de Praças, mas aproveitou-se a oportunidade para encartar dentro desse mesmo instituto. O que nos interessa objetivamente aqui é somente o que alterou a Lei de Promoções, que aí na minuta que está ainda tramitando, a estrutura administrativa deve chegar na Assembleia hoje à tarde ainda. Só um ponto aqui. Pessoal, essa minuta de lei, isso se encontra agora, pelo menos a informação que a gente teve hoje, é que se encontra com o PGE, Procurador-Geral do Estado, na pessoa de Dr. Antenor, aonde a Sua Excelência está a analisar o texto para saber da constitucionalidade, que tem que ter o parecer. Depois do parecer do Procurador-Geral do Estado, ele remete para. Ele manda para a Casa Civil, e a Casa Civil, na pessoa da Sua Excelência o secretário Raimundo Alves, né, chancela com a governadora do Estado e envia para a Assembleia Legislativa do Estado. Certo? Tem muitas pessoas aqui perguntando sobre a questão de bravura, sobre a questão de 2006, sobre a questão de quem já é primeiro. A gente vai responder todas as perguntas. A gente vai falar dos 70, 30%, a gente vai falar dos 24 anos, a gente vai falar de tudo sem nenhum problema, a gente vai tirar todas as dúvidas. Mas aí você que está assistindo aí, segue o canal, né, dá um like aí para a gente divulgar da melhor forma possível. O colega não está podendo assistir agora porque está trabalhando ou está em algum outro local, mas fica aqui o apelo para que os senhores sigam o canal, ok? Vai, Maribone. Dentro desse projeto de lei que está sendo encaminhado, o que nos interessa é o artigo 11, que vai alterar a lei de promoção de praças, que é a 515 de junho de 2014. Aí o que é que alterou? Principalmente a forma de fazer essa relação da vaga com o cargo, mas trouxeram algumas novidades. Uma das novidades é o limite quantitativo. O que é isso? O limite quantitativo é uma regra aplicada à Lei de Promoção de Oficiais desde 75, que é a Lei 4.533, que estabelece que do rol de aptos à promoção, quem são os aptos? Os que preencheram o interstício e que têm os cursos necessários à ascensão. Somente 50% são relacionados para serem promovidos. Então, a regra aplicada aos oficiais, ela determina que somente metade dos aptos são promovidos. Quem não for promovido naquela data, aí vai entrar na relação da próxima data de promoção, e quem não foi acaba tendo uma classificação de antiguidade já melhor, porque os mais antigos já passaram na frente. Aí trouxeram esse instituto para a Lei de Promoção de Praças. Não tínhamos até agora, de fato ainda nem temos, porque a lei não foi aprovada. Quando for aprovada e sancionada, que a gente vai ter, que é um limitador da promoção daqueles que já estão habilitados. A minuta que veio dos comandos, no primeiro momento foi dos comandos, depois é que veio do governo, que a gente teve um bate e volta, apresentaram a proposta, a gente entendeu, o comando apresentou, a gente estudou, apresentou um contraponto, e aí foi esse o processo de negociação. O que é que a minuta trazia? Que era 50% dos aptos que serão promovidos, por graduação e por data de promoção. E estabelecia também somente 2 datas, era junho e dezembro na polícia, julho e dezembro no bombeiro. Aí a gente já visualizou de cara o prejuízo, né? Hoje são 3 datas de promoção e
estava querendo mudar para 2 datas. E até o momento, a regra vigente é que 100% dos aptos seriam promovidos. A regra proposta era de 50%. A gente, na negociação, propôs 80% e saímos com 70% da mesa. Aí significa o quê? Que nem todos os militares aptos à promoção naquela data serão promovidos. Serão 70% dos aptos. E quem não for promovido, fica para concorrer à próxima data de promoção. Que também no processo de negociação a gente conseguiu manter em 3 datas. Mantém abril, agosto e dezembro. Isso não mudou. Mas veio o limite quantitativo. Aí como é que vai funcionar isso? A partir de janeiro de 30, que aí daqui a pouco chega na resposta ao questionamento que já fizeram. A partir de janeiro de 30, acaba o período de transição e todas as promoções serão processadas dentro dessa nova regra. E agora, como é que isso vai funcionar? O primeiro aspecto é como é que vai ser feita a elaboração do quadro de acesso. Bom, o quadro de acesso, ele vai pegar todos os militares aptos, por exemplo, terceiro sargento a segundo, vai pegar todos os terceiros que já preencheram os requisitos de tempo, para quem é anterior a 2015 é 3 anos, quem é posterior a 2015 é 5 anos, são 5 anos. Todos aqueles que preencherem esse requisito e relacionado esse número de militares, hipoteticamente 100, eu vou fazer o reconhecimento de merecimento, fazer a contagem de pontos de todo mundo, naquela ficha de merecimento, que também tem algumas atualizações, né? Vai chegar lá e faz a classificação, a pontuação dos sargentos que estão aptos e reclassifica. Pronto. Chegou, relacionou, fez a contagem de pontos, aí eu extraio 30% desse montante, dos que forem reorganizados enquanto merecimento. Aí esses 30 vão para o quadro de acesso. Quadro de acesso por merecimento. Desse efetivo relacionado, só será promovido percentual ainda de 30%. É isso, Grande? Vamos lá. Né? Eu tenho o quadro de acesso é de 70%, não, me enganei. Não, é assim. Você tem um quadro, eu vou dar um exemplo aqui, meu irmão. Só para gente, vamos lá. Eu tenho um quadro, vou dar um exemplo aqui com 100 policiais. Desses 100 policiais, 70 serão promovidos. Desses 70, eu tirei 70. Esses 70, 30 será por merecimento. Aí você pega, tira dos 100 que tá lá, faça de conta que tem um quadro, certo? E tem 100 policiais lá. Então aí pode ser comigo, aí só para vocês terem uma ideia. Aí eu tirei 70 policiais, 70 será promovido. Esses 30% será para a próxima promoção e obrigatoriamente estarão inseridos. Mas vamos pegar aqui os 70. Eu peguei 70% dos policiais, que serão promovidos ao bombeiro. Aí desses 70 policiais, 30 serão... Não, desculpa, eu pego os 100, aí desses 100, 30 será por merecimento. Aí eu escolhi, independente da posição. Se ele está em primeiro, se ele está em último, eu fiz uma pontuação por merecimento. Aí, João está na posição 98. Aí ele teve mais pontos, foi mais merecedor, vai ser... Aí eu tirei 30. Aí tirei 30 dos 100, tá aqui, os 30 por merecimento. Independente da colocação de antiguidade. 30. Não sobrou 70? Desses 70, se eu já tirei 30, desses 70 que sobrou, 40 serão promovidos por antiguidade. 30 com 40, 70% de todo efetivo. Então, é assim que se dá a promoção. Mas só para a gente ficar bem claro, a gente está trabalhando percentual de percentual. Isso, é. Então, eu tenho 100 aptos, eu faço a contagem de pontos desses 100 e tiro 30. Isso. E esses 30 será por merecimento. Isso. Mas desses 30 que foram, esses 30% desses 100 aptos, eles serão relacionados. Mas esses 30% não é 30% de 100, De 100, é 30% de 70, que é 21. Então, eu vou promover 21 por merecimento. E os outros 49, aí serão os 49 mais antigos na relação direta de antiguidade. Vou repetir para que a gente aqui conversando se enrolou. São 70% dos aptos serão promovidos. Dentro desses 70%, é 30% por merecimento e 70% por antiguidade. E numericamente, se eu tiver um universo de 100 militares, eu vou promover 70, sendo 21 por merecimento e 49 por antiguidade. Isso. Se a gente passou na sexta-feira, leu e releu e ajudou a fazer a minuta do texto que estabelece essa regra. Então,
Não é a coisa mais é, objetiva, assim, mais fácil de compreender, não, mas é desse modelo. E só lembrar os senhores que as turmas 2000, eu vou começar de 97, 2000, 2001, 2002, 2006, 2004, 2009, 2010, 2011. Por estar, quem chegar primeiro sargento até dezembro de 2029, quem chegar primeiro sargento em dezembro de 2029, chegou em primeiro, chegou a primeiro sargento em dezembro de 2029, mas só tem 20 anos de polícia. Vai esperar 4 anos, e quando ele completar os 4 anos, ele não vai para a regra de 70, 30. Ele vai automático para subtenente, porque ele já completou o tempo mínimo, que era de 24 anos. Então a regra é essa. Você, que até 2011, que vai sair igual com os 2009, a primeiro sargento, aí completou agora, aí quando você completou a questão do interstício para ser primeiro sargento, mas você não tem os 24 anos para ser sub, então você vai esperar agora os 24 anos para ser sub. Então, daí vai separar. A turma 2009 vai sair em 2009, a 2010, 2011. Então, infelizmente, todos aí pagaram preço. Eu paguei um pedaço de um ano, que são 2009. Aí o 2010 vai pagar 2 e o 2011 vai pagar 3, para completar o tempo de 24 anos de atividade policial. E esse tempo é de entrada na Polícia Militar. Ok? Só para os senhores entenderem aí. É o tempo de efetivo serviço. Isso. Isso está lá na regra de transição. Porque o que estou explicando aqui é o que vai valer a partir de 1º de janeiro de 2030. Essa regra ainda não vai ser aplicada agora. O limite quantitativo, que nem todos serão promovidos, não. Isso é a partir de 2030. Essa regra de transição nós propusemos 10 anos. Ah, por que 10 anos? Porque pega todo o efetivo que era efetivo em 2014 e o ciclo completo daquele instituto que foi julgado inconstitucional. A gente contemplava ele nesse intervalo de 10 anos. Quem são os praças mais recrutas que eram já bombeiros ou policiais em 2014? São 2 militares do bombeiro, que são praças 2014, entraram por força de decisão judicial do concurso em 2006. Aí tem esses 2. Então, nessa regra que Vilani acabou de explicar, quem vai ter um prejuízo de ficar mais do que 3 anos como primeiro sargento para ser promovido a sub? As turmas de 2006, 2007, 2009, 2010, 2011. No bombeiro tem uma turma 2012 e tem essa turma 2014. Esses não vão chegar a subtenente dentro daquele período virtuoso que o artigo 30 trouxe. Não vão. Ah, mas eu já vou ter cumprido os 3 anos como primeiro sargento. É verdade, mas não terão ainda os 24 anos, que foi a última situação a ser discutida na mesa, foi essa regra de transição. Porque a gente colocou 10 anos para começar a aplicar essa regra do limite quantitativo. O governo trouxe sem transição. O comando, na primeira conversa, trouxe transição para agosto e dezembro desse ano. Aí a gente não tem como trabalhar nessa perspectiva, jogamos na devolutiva da proposta 10 anos, na expectativa de sair da mesa com menos um pouco que isso e mais do que o que foi colocado. Pronto, eu vou aqui para o chat aqui, eu vou falar da Bravura. A Bravura será incluída, porque o Instituto da Bravura é um instituto histórico, né? Quando foi feita a lei, realmente o pessoal da Bravura não tinha sido incluído. E agora, você que foi promovido à Bravura, você terá o seu direito garantido. Será colocado na lei, foi colocado na lei, que quem foi promovido por Bravura não irá ter nenhuma perda, irá ser promovido, mesmo que não tenha os 24 anos para ser sub. Por ter sido por Bravura, irá ter esse direito já conquistado. Então, os colegas estão perguntando aqui, mas por que não foi 20? Por que não foi 22 anos? Por que não foi 23? Olha, nós tínhamos uma lei que era a ideal para a gente ser promovidos, mas caiu, senhores. A gente tem que ver a coisa como as coisas são. A lei, ela caiu, ela se tornou inconstitucional, a gente não tinha nada. Da forma como estava, se nada fosse feito, né? O cabo ia para casa cabo, o terceiro sargento ia para casa terceiro sargento, o segundo ia para casa segundo sargento. Então, assim, o governo propôs a possibilidade de você ir para casa com 30 anos mediante requerimento. Aí eu pergunto ao senhor, é melhor ir a subtenente com 24 anos, depois de contribuir esse tempo todo, ou ir para casa por requerimento, primeiro faz o requerimento, passa 90 dias e vai para casa? Então, assim, eu não estou dizendo aqui que é a melhor das opções.
mas foi a melhor opção que chegamos à mesa e que foi demonstrada e que vai, de uma certa forma, contemplar todos os policiais militares do Estado do Rio Grande do Norte. Muita gente aí olha para a situação de forma mais individualizada e discorda. Não tem como você fazer uma lei com efetivo do tamanho do Corpo de Bombeiro, do tamanho da Polícia Militar e agradar a todos. É impossível. Agora, infelizmente, nós temos o militar, que é da turma, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, é da turma 95, certo? E nós temos outro militar da turma 92, e em um determinado momento da história, o 95 passou na frente do 92, e o 92 não disse nada naquele tempo, né? As regras caíram, vieram outras regras, e agora o 92 vai ficar na frente do 95. Eu acho que aí as pessoas não conseguem entender isso, se sentem ofendidos. Eu acho que nós temos que lutar por direito, mas nós seremos justos. Esta lei, como ela está aí, ela atende, eu não tô sendo aqui exagerado, mas ela atende aí 95% da corporação. Existe 5% que não concorda, eu respeito, é plausível todas as críticas, mas eu quero que cada um faça um julgamento de consciência para saber se é plausível ou se não era. E a questão dos 24 anos, respondendo aqui aos colegas, foi apresentado 30. Nós, de associações, apresentamos 10 anos de transição. Nós apresentamos, não, vamos fazer esses 24 anos após 2029. E o acordo foi, não, a gente só dá para que todos vão para casa sub nessa situação se a gente aplicar de imediato os 24 anos. Nós temos colegas aí que é 2006, que é 2004... 2004 já completou, mas nós temos colegas que é 2006, que são primeiros sargentos e irão marcar passo até completar 24 anos. Infelizmente, e é esse o posicionamento aqui. E mandar um abraço para todos os colegas aí. Tem um cidadão aqui por direito operacional falando que deveria ser diferente, né? Bruce, meu amigo Bruce lá de Mossoró, tá aí marcando presença. Cristiano Trindade, Alexandre Souza, Israel Miqueias, Miqueias Moreira, Anderson Rocha, eu acho que é Anderson lá de Currais Novos. Não, Anderson Rocha trabalha aqui com a gente, desculpa aí. Emerson França, Diógenes, Laurinha e todos os outros aí que estão participando. Mas bom, pode continuar, meu irmão. Só para a gente ter clareza dessa transição, como eu falei agora há pouco, o governo trouxe zero transição, a gente jogou 10 anos. Aí o secretário voltou e disse, não tem condições, então vai consultar o oráculo, porque sem transição, zero transição, não tem condições, a gente não tem como apresentar, a gente vai voltar para a Assembleia e vamos iniciar um movimento mais radicalizado. Aí ele saiu, demorou um tempo, voltou e disse, tem duas propostas de transição. Só um minutinho aqui, primeira... cortar de novo. Vivaldo de Araújo Souza. Olha, pessoal, quando os 2009, 2010, 2011 completaram 24 anos, eles entram na porcentagem? Não, vão direto. Serão promovidos a subtenente direto. Perceba que quem for o primeiro sargento de 2029, que é o caso de 2009, 2010, 2011, quando for em 2032, eles completariam o tempo para ser subtenente, mas não vão pagar um pedágio. O 2009 vai pagar 1 ano, 2010, 2 e o 2011, 3. Então, assim, mais é transferência de meses, porque são 2010.1, é a questão de turma, mas serão promovidos automaticamente nessa regra. E não irão para a regra de 30-70, entendeu? Esse foi o acordo, beleza? Isso. Pode continuar, Mário Bom. Desculpa aí, porque eu estou interagindo aqui com o pessoal. Não, mas é justamente esse tema mesmo. Quando o secretário saiu e voltou com duas hipóteses de transição. A primeira, o governo segura a transição até 2027. A partir de janeiro de 2028, aplica o limite quantitativo e segue dentro da nova regra geral. E a segunda proposta, o governo aplica a transição até dezembro de 29, com um condicionante de que o militar tem que ter pelo menos 24 anos de serviço para chegar a subtenente. Aí, mas de onde vem esses 24 anos? É o intertício previsto no artigo 12, que alcança todos os militares que ingressaram após 2015. Se eles sendo promovidos dentro do que está lá posto, são 4 anos de soldado para cabo e depois 20 anos para chegar até subtenente. Dá 24 anos. Linearmente fica todo mundo com um tempo mínimo, que não tem mais tempo máximo, é o tempo mínimo para ascender até subtenente. Esse tempo é de 24 anos. Então, eu concordo e entendo, é 100% legítimo
a aflição, a angústia e a preocupação de quem hoje é primeiro e não tem ainda 22, 23 anos. Então, dentro do intervalo aí até 2030, não vai dar tempo de fazer os 3 anos de primeiro e os 24 de serviço, vai esperar um pouco mais. Ah, eu vou ficar 5, 6, 8 anos como primeiro sargento, o que está posto aqui na lei, vai. Não é ideal, não é o agradável, não é interessante, porque cada um sempre enxerga o próximo passo do seu plano, da sua organização doméstica. Mas, né, precisa ter um pouco de clareza que se a gente não tivesse avançado nem a isso, nenhum de nós teria nada. Eu ia para a reserva como primeiro sargento, porque a nossa promoção está condicionada à existência de vagas e a forma como é estabelecida a pirâmide na distribuição do efetivo da Polícia e do Bombeiro, não tem vaga suficiente para todo mundo ser promovido. A gente quebrou o paradigma, que é soldado e graduados, e assim a gente consegue fazer a flutuação e contando ainda com a desorganização do Estado de não fazer concurso suficiente para lotar o quadro de graduados, porque quando esse quadro lotar, no futuro, acredito que distante, que a gente não tem frequência de ingresso, aí não tem mais ferramenta de transição, não aconteceria a promoção. Tanto que a gente coloca lá na frente o dispositivo que impõe ao governo a realização de concurso, ao comando de fazer a provocação formal e estabelece um limite de turma. Porque aconteceu o que a gente previa. Estamos tentando resolver o problema da promoção de praça, que teve a sua perspectiva de ascensão sepultada, e entrou um número enorme de situações que a gente não teve tempo hábil para encontrar a solução. Não é a melhor solução, não contempla integralmente todo mundo, no que diz a concretização do seu planejamento pessoal, mas contempla 100% do efetivo com a segurança que vai ser promovido. Como o Vilani falou, aqueles que completarem um interstício de 3 anos, como primeiro sargento, até dezembro de 29, e não tiver 24 anos de serviço, não vai ser promovido até dezembro de 29. Quando completar os 24 anos, ele será promovido independente do limite quantitativo. Então, todo mundo tem assegurado esse direito. Certo. A pergunta aqui, Maribondo, é o seguinte: e o quadro de música e o quadro de saúde? Estão nos quadros de graduados. Isso. Não existe mais um quadro separado, existe agora os quadros de graduados. Isso, entra na mesma regra geral. Não há comprometimento da sua promoção, senão pelo limitador dos 24 anos. Quem teve um ciclo virtuoso, mais virtuoso que os demais, por mérito próprio, por uma oportunidade que a vida ofereceu, vai chegar sim a subtenente, cada um dentro do seu quadro, porque o quadro de acesso é feito por qualificação, por competência, é feito um quadro de acesso de terceiro para segundo, de segundo para primeiro e primeiro para sub, dentro dos quadros específicos. Na polícia tem o de comunicação, tem o de músicos, tem o de saúde, e tem um combatente. O bombeiro é só o combatente. Pronto. Então isso aí não vai ter prejuízo, não. A regra é a mesma. Cumpriu os 3 anos de primeiro sargento até 2030, mas não tem os 24 anos, quando fizer 24 anos de serviço, de efetivo serviço, na polícia ou no bombeiro, aí é promovido independente do limite quantitativo de 70% a subtenente. Isso aí tá satisfeito. Pessoal, o pessoal aqui, querendo saber aqui o seguinte: o pessoal querendo saber como irá se dar a questão da... Mas não tem quadro de saúde e de música, como é que vai fazer? Quando for haver um concurso, ter um concurso, Isso. a sua excelência, o comandante-geral, por meio de portaria, irá dizer a necessidade de quantas vagas serão e irá abrir o concurso. Estamos com mais de 700 policiais assistindo a live. Quero aqui agradecer. Se inscreva no canal, a gente precisa. Eu acho que nenhum tipo de divisão a gente consegue nada. Vamos se unir, pessoal. A polícia é muito forte, a polícia é muito maior do que o sargento Vilani, do que o sargento Maribondo, do que uma associação, do que o deputado A, o deputado B. A polícia é uma instituição centenária que merece ser unida, que merece ter o respeito pelo tamanho que representa. Então, assim, o pessoal fica perguntando, mas Vilani, será que não vai aparecer ninguém que vai emendar? Primeiramente, um deputado não pode fazer uma emenda que vá criar custos, né, para o governo do Estado. Pelo menos em tese não é permitido. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não quero acreditar que nenhum parlamentar desse Estado, os 24 deputados que nós temos na Assembleia Legislativa do Estado, vá legislar contra o policial militar. Esta lei atendeu mais de 90% dos policiais militares desse Estado. 95%, quiçá 99% dos policiais militares do Estado. Então eu não quero acreditar
que um deputado estadual irá de encontro aos comandos da Polícia Militar, a todas as associações que aqui eu quero mandar aí um abraço para cada presidente da associação. Cazuza lá em Caicó, Juscelino lá em Mossoró, como é o nome dele aqui, o do bombeiro? Nogueira, né, que o vice-presidente está aqui representando muito bem o Corpo de Bombeiro, a Submárcia, o Sargento Lira, o Carlos Cortez, presidente da AME, o vice-presidente daqui é Nailton, o presidente lá de Mossoró, representado pelo nosso amigo Tony, e outros mais aí. Então, assim, é uma luta muito grande, foram várias reuniões, foram 30 dias de conversa, a gente deixando nossas vidas para ir cuidar. Não quero acreditar que um deputado irá chegar, né, cair de paraquedas e apresentar uma emenda que irá afetar diretamente a lei que irá contemplar mais de 7 mil pais de família, policiais militares e bombeiros militares que dão a vida em nome da sociedade. Eu não quero acreditar, mas estaremos atentos, iremos participar, iremos fiscalizar junto à Assembleia Legislativa do Estado, iremos participar, iremos cobrar, iremos fazer a nossa função, que é a fiscalização de que o projeto será votado da forma como foi enviado. Pelo menos é isso. Bom, Maribone. respondendo aqui, porque eu vi aqui no chat que ficou dúvida em relação a essa transição. Tá, pode ficar à vontade. Só será promovido a partir da data que a lei for sancionada a subtenente quem tiver 24 anos de serviço. A transição vai até dezembro de 29, então vamos ter claro, quem completar um interstício de 3 anos até dezembro de 2029 como primeiro sargento, a partir de 2030 e não tiver 24 anos de serviço, será promovido nas datas de promoção seguintes à data que ele completar os 24 anos. Ah, então se eu vou ter que ter os 3 anos como primeiro sargento? Vai. Tem que ter no mínimo 3 anos como primeiro sargento e pelo menos 24 anos de serviço. Essa regra ela valendo a partir do momento que a lei for sancionada. A promoção de agosto e de dezembro já é dentro dessa perspectiva. Se eu tenho 3 anos como primeiro sargento e não tenho 24 anos de serviço, eu não serei promovido. Eu só serei promovido quando eu fechar os 24 anos de serviço e 3 anos de primeiro sargento. Ah, e se eu fizer os 3 anos de primeiro sargento em dezembro de 29, mas eu tenho 22 anos de serviço, não vai ser promovido a primeiro sargento em abril de 30, não. Só vai ser promovido a primeiro quando fizer os 24 anos de serviço. Ah, mas eu fui promovido a primeiro, a subtenente. A partir daí, todas as outras promoções são conforme a nova regra, a partir de 1º de janeiro, 70% do limite quantitativo. Então, vou repetir. Até dezembro de 2029, os primeiros sargentos que tiverem 3 anos como primeiro sargento e mais que 24 ou igual a 24 anos de serviço serão promovidos dentro desse intervalo. Quem completou 3 anos de primeiro sargento e não tem 24 anos de serviço será promovido na primeira data subsequente a que você completar 24 anos de serviço, independente do limite quantitativo. Só vai ser promovido a primeiro quem preencheu os 2 requisitos: 3 anos de primeiro sargento e 24 anos de efetivo serviço. Não há, dentro do texto que foi minutado, tá aqui, eu estou com o SEI aberto aqui acompanhando, estão fazendo os últimos despachos. A fala do governo é que o texto chega na Assembleia hoje até às 16 horas, até daqui a pouco. Tá, o termo de remessa já está pronto, tem um bocado de coisinha aqui, está faltando um enter para disparar. Estava na PGE-AGOV, que é o órgão da PGE que faz a assessoria jurídica aos projetos de lei que o governo vai remeter. E hoje mesmo, desde cedo, que a gente está diligenciando, falando com o secretário de administração, falando com o procurador, falando com o gabinete civil, que já há uma articulação na Assembleia, que o texto chegando é lido amanhã para votar no máximo até a quarta-feira. Então, eu acredito que foi claro. Nesse intervalo, quem completar 3 anos de primeiro sargento até dezembro de 29, só não vai ser promovido se ele fechou os 3 anos, não tem os 24 anos, até o momento que ele fechar os 24 anos, ele não é promovido. Quando ele fechar, é promovido na data seguinte, sem limite quantitativo. Pronto, mas só vai promover se preencher os 2 requisitos. Pronto, só para responder aqui ao colega, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem foi aqui. Vivaldo de Araújo Júnior. Vilani, lê a lei sobre esta pergunta que fiz. Agora o senhor respondeu na lei, não deixa muito claro. Deixa assim, olha aí o artigo 19 da lei, eu vou disponibilizar para os senhores, a lei, artigo 19, parágrafo único. As praças PMBM que completarem o requisito que trata o inciso 5
do artigo 30 da Lei Complementar Estadual 515, de 9 de junho de 2004, antes de 31 de dezembro de 2029, será assegurada a promoção a subtenente no primeiro processo de promoção, que ocorrerá após completar 24 anos de efetivo serviço. Ou seja, se você for primeiro sargento até dezembro de 2029 e não tem os 24 anos ainda, você vai esperar, quando você completar 24 anos, a sua vaga, que está pré-estabelecida lá no quadro de graduados, e você será promovido Isso. automaticamente. Porque nós temos um quadro de graduados que são 8.400, né? E teremos um quadro de soldados, serão 3.400. Então, esse quadro de graduados, nós estamos hoje com 7.556, se não me falha a memória, nós temos vagas em aberto ainda, e as vagas serão flutuantes, né? Você é promovido a segundo, você não ocupa a vaga de terceiro, você não ocupa a vaga nem do primeiro, de segundo, e nem desocupa a vaga de terceiro, vai ficar as vagas lá. Quando for tendo concurso, e as pessoas for entrando no quadro, aí a gente tem que tomar cuidado para os subtenentes que serão completados o tempo de serviço, indo para casa, e tomar cuidado da questão das turmas, do número de turmas que irão adentrar a polícia, para a gente não inchar o quadro de graduados. Este o posicionamento. Vê se tem mais uma pergunta aqui. Mandar um abraço pro pessoal de Macau, o pessoal de Mossoró, o pessoal de Pau dos Ferros, o pessoal de Açu, o pessoal de Florânia, o pessoal de Tenente Laurentino, Jucurutu, Bodó, Lagoa Nova, Cerro Corá, o pessoal lá do 6º BPM, né, na pessoa lá do Coronel Valdez, e todos aí. Estamos com mais de 700 pessoas ao vivo aí, Maribono. Bom, teve um questionamento sobre as promoções de ressarcimento de preterição. Certo, aí fica com você, meu amigo. O que é o ressarcimento de preterição? É quando eu entendo que fui prejudicado na minha carreira por algum motivo alheio à minha competência e à minha vontade, e alguém foi promovido ocupando o espaço que seria originalmente meu. Aí esse indivíduo, ele entra com a ação judicial, e se a sentença reconhecer que ele tinha o direito a ter sido promovido em data anterior, ele é promovido em ressarcimento de preterição. Era um instituto que estava vigindo, ainda está, né? Porque a lei ainda não foi revogada. O que foi inconstitucional foi aquele dispositivo do artigo 30 que dava o direito a promover sem vaga. A gente não tem mais esse problema, porque a gente quebrou o paradigma do que é a vaga, e a gente não tem os 8.400 praças hoje na polícia, que é o que compõe o quadro de soldados e de graduados. Assim como não tem o efetivo previsto para o bombeiro de praças distribuídas em soldados e graduados, a gente tem fluxo, sim, como fazer essa distribuição. Foi Alexandre Souza, que é um 2002 raiz, ele perguntou, e o Instituto Ressarcimento de Preterição? Essa inconstitucionalidade julgada pelo TJ não foi corrigida. Mas o ressarcimento de preterição é objetivamente o reconhecimento do direito a partir já de uma decisão judicial. Acho que tem muito pano para manga para discutir no campo do judiciário se essa promoção é válida ou não. Mudou o nome, mas se o judiciário entender que havia o direito à promoção em data pretérita, a administração cumpre. Se a sentença vier nessa direção, cumpre. E não vai ter obstáculo da existência de vaga, é uma determinação judicial. Certo. Só mandar um abraço aqui para o nono pelotão do CAIS, na pessoa lá do Sargento Pacheco, BPRED. Mandar um abraço aí para a comandante do BPRED, a Coronel Helena também. Mandar um abraço aí para Tenente Delgado, né, uma das melhores oficiais que entrou nos últimos tempos aí da Polícia Militar. A Tenente Delgado aí, um abraço. Mandar um abraço também para todos os policiais que acompanhando aqui, e perguntou o seguinte: eu que tenho tempo de Forças Armadas, conta para os 24 anos? Não, é o tempo de efetivo serviço na polícia ou no bombeiro. O tempo de Força Armada vai contar para fim de reserva remunerada, o tempo de contribuição, que já é decorrente de uma lei anterior, de 2021, que regulamentou a lei federal de 2019, que teve o nosso sistema de proteção social, foi a reforma de previdência dos militares. Então está lá estabelecido que o tempo de contribuição, como o nosso sistema de previdência no Brasil, ele é solidário, é compartilhado, o tempo que você tem de um lugar, você consegue migrar para o outro enquanto tempo de contribuição. Quem averbou o tempo de Exército, Marinha ou Aeronáutica vai contar como tempo de habilitação e reserva. Não conta como tempo de efetivo serviço. É diferente. Outra coisa, a questão da bravura. Vou falar mais uma vez o que eu falei no início. Foi acordado, junto aos comandos da Polícia Militar do Corpo de Bombeiro, se não me falar agora, me corrija, viu, Maribono?
Que a gente levou um ponto, levantou um ponto que a bravura é uma questão histórica, é uma questão mesmo quem tem opiniões contrárias, e tem que ser respeitadas as opiniões contrárias, entretanto, todavia, a bravura é um ato que é histórico, é um ato que vem remoto de histórias há muito tempo, e é louvável que o policial militar, o bombeiro militar, seja promovido por bravura. E se assim fosse, permanecer os 24 anos para esses combatentes, o Instituto da Bravura teria que ser revogado. E por ser histórico, muitos anos, não se faria sentido. Então, dessa forma, quem é primeiro sargento hoje, mesmo que não tenha os 24 anos de polícia, será promovido a subtenente, porque a promoção dele foi devida a um ato de bravura. Esclareça melhor aí, Maribondo. Foi trazida essa excepcionalidade à excepcionalidade. Porque o que a gente tem de fato é que mudou a regra geral de promoção e a gente conseguiu garantir esse período de transição quanto a uma excepcionalidade. Aí trouxe a excepcionalidade, a excepcionalidade, reconhecendo o fato de o militar ter sido promovido por bravura como algo que não pode trazer em data posterior prejuízo. Eu continuo sem enxergar um prejuízo, mas eu não enxergo prejuízo porque eu não sou primeiro sargento, já apto a ser promovido a sub e ficaria embarreirado pelos 24 anos. É só responder Mas aqui. isso foi satisfeito, foi trazido aos comandos e o ajuste final na redação satisfez essa Responder, situação. responder a Samuel Alves. O soldado só vai a cabo quando o graduado for para a reserva? Não. Hoje, até com os novos alunos soldados que estão no Cefap, terá promoções sem nenhum problema. Quem está hoje na Polícia Militar não terá problema de suas promoções. Pelo menos é o que está posto, né? Da forma como está, os soldados serão promovidos, os cabos serão promovidos, os terceiros, os segundos, os primeiros, e assim sucessivamente, respeitando, né, as determinações que a lei impulsionou agora nesse último feito. Eu vi aqui no chat alguns questionamentos que já foram respondidos, mas talvez o colega tenha entrado já depois de ter tratado desse assunto. As promoções são dentro dos quadros específicos. O quadro graduado é o número absoluto de soldados e de graduados, mas as promoções acontecem dentro de cada quadro. Nos QPMs é feito o quadro de acesso específico daquela QPPM. E assim sucessivamente. Não é um quadro de acesso geral dos praças, não, é o quadro de acesso. Dentro do número total de graduados é feito o quadro de acesso de soldado a cabo, de cabo a terceiro, terceiro a segundo e assim sucessivamente. É mais trabalhoso para a administração, por isso eles propuseram duas vagas, duas datas de promoção para diminuir o volume de trabalho, que é dado um trabalho grande, fazer a sistematização, a organização efetiva, contagem de pontos, relacionar todo mundo. É bom, acho que a gente ajudou desde 2014 a polícia e o bombeiro a se organizarem, a identificar onde está o militar, se ele se qualificou, se não se qualificou, dar a notícia de todo mundo. Aí queriam reduzir para duas datas. Não, não pode ser duas datas, por quê? Vai dar um conflito enorme, porque vai acumular as promoções de abril, vão cair todas para junho, aí as de agosto não acontecem, vai ser para dezembro, então já vai ter o limite quantitativo a partir de 2030. Quem não for promovido em junho, que já deveria ter sido em abril, aí veio a maior confusão, aí houve um entendimento, mantém as três datas, em relação a isso não há conflito. A polícia e o bombeiro continuam fazendo o processamento das promoções quadrimestralmente, que implica em alguém dedicado a fazer isso. A Comissão de Promoção de Prática tinha esse fim, junto com o CRH, com a DP, estar processando a informação, para fazer o levantamento de dados e, periodicamente, dentro do calendário que está estabelecido já por decreto lá atrás, fazer o processamento dos pontos de todo mundo e saber como é que está seguindo o direcionamento, a localização e a carreira do efetivo. A gente tem trazido, a gente tem prestado, nós enquanto associação, estamos prestando uma consultoria administrativa gratuita para os comandos, porque eu não lembro, eu entrei em 2002 no Bombeiro, eu não lembro de qualquer avanço que a gente tenha tido que não tenha partido da iniciativa da massa, da base e tenha chegado a uma realidade a partir da atuação das associações. A gente trouxe a lei de promoção de praças, quebrou o paradigma de 77, que tinha um decreto que tinha uma previsão de ascensão, mas não era cumprido porque era 100% discricionário. A gente conseguiu colocar enquanto ato administrativo vinculado na lei de promoções. O artigo 1º tem isso, a gente só colocou isso por emenda, porque tinham tirado. E aí a gente obrigou as instituições a funcionarem.
não é bicho de sete cabeças uma instituição saber onde está o seu efetivo, como é que ele está sendo empregado, como ele está distribuído. É o elementar do elementar. A gente fez essa consultoria, agora a gente tentou emplacar outra, não conseguiu ainda do jeito que a gente quer, que era colocar uma previsibilidade de ingresso. Por quê? A gente tem sistematicamente sofrido freio de arrumação, tumultua tudo, porque a polícia e o bombeiro não se organizam, o Estado não se organiza, não teve um governo ainda que tenha encarado essa coisa com a seriedade que merece e que precisa, para planejar o ingresso na polícia e no bombeiro de forma gradual, com turmas pequenas, com planejamento de tempo de progressão na carreira, com o esvaziamento lá na frente, quando subtenente, para eu conseguir estar sempre entrando, oxigenando os quadros, entrando um pessoal mais jovem, para dar força. A gente tentou colocar isso, agora a gente conseguiu um limitador, que é turma de no máximo 20% do efetivo de soldado previsto, tá? Aí nessa proposta. E aí, né, para que as turmas aconteçam num modelo, num tamanho razoável, que a gente consiga organizar, informar decentemente, sem ter que espalhar, ocupar prédio para poder fazer a formação. Dois pontos. Um colega falou aqui, não, mas a promoção por bravura foi derrubada pelo Tribunal de Justiça. Não. O que foi derrubado pelo Tribunal de Justiça foi promoções sem vagas. Isso. Entendeu? O que foi derrubado não foi a questão da bravura, não foi a questão das promoções. Porque se essa máxima tivesse correta, não haveria mais promoções. O que foi derrubado foi promoções sem vagas. Né? E hoje nós não temos esse problema de vagas. Então a promoção por bravura permanece e você que foi promovido por bravura não precisa esperar os 24 anos. Será promovido antes. E tem uma pergunta aqui de Francimar Souza. Sendo eu primeiro sargento, completados 24 anos, serei promovido a sub ou terei que aguardar o intertício? Tem que esperar o intertício. Você é primeiro sargento, foi promovido agora, tem 24 anos, mas você vai ter que esperar os 3 anos para sair subtenente. Entendeu? Mas se você foi promovido antes de 2029, você está na regra de quando completar 24 anos ser promovido, ok? Então é essa a demanda. Eu vou mandar um abraço aí para todos os policiais militares que compõem a guarda do Comando Geral da Polícia Militar, né? Companhia essa que eu tive a satisfação imensa de trabalhar ao lado dos senhores lá, Lisiano, Frederico, Fred, Cardoso, Luiz, entendeu? O Sublúcio e os demais aí, mandar um abraço, Vital, mandar um abraço aí para todos os colegas aí que estão na audiência aí e agradecer pela audiência, pela confiança, pela credibilidade que estão dando a essa entidade que a cada dia a gente luta para representar, né, não só ter a representatividade, mas procurar cada dia mais aumentar a expressividade de representação que as associações têm que ter junto ao policial militar. Pode ficar à vontade, Maribon, pode comentar aí, ficar à vontade. Eu estou vendo aqui, dando um cheque aqui no chat, eu acho que quase todos os questionamentos foram respondidos. Sim, a questão do show, vamos falar do show aí. A questão do show foi aumentada as vagas do show, certo? A questão do show, a gente tá no quadro aí, no quadro final, a Sua Excelência, o Comandante-Geral, ele aumentou a questão das vagas, né? A gente cedeu algumas vagas para os oficiais da Polícia Militar. 600 vagas, né? Foram 600 vagas, 300 vagas para o bombeiro, a Polícia Militar cedeu, né? Em mesa de negociação e a gente aumentou as vagas do show, né? Que ficou aí com, acho que 74, né? Concurso para 74 vagas. Deixa eu ver aqui para não falar besteira. Vamos lá. Oficiais, deixa eu ver aqui, que agora não são mais oficiais administrativos. Mudou Serão o nome. oficiais auxiliares, ou seja, podem assumir companhia, poderá trabalhar na rua normalmente. São 8 vagas para major. Pode fazer o que já faz, só que agora está previsto no texto da lei que ele tem essa competência. Isso. Major 8 vagas, capitão 20, primeiro tenente 44 e segundo tenente 74 vagas, que antes era 37. Então ficou dessa forma aí o quadro. Hoje nós temos 146 vagas previstas para a questão de oficiais auxiliares, que são para os colegas que têm o CAIS e já estão na condição de segundo sargento há 2 anos. Pode comentar, Mário Bom. Essa regra a gente conseguiu em 2024, fez o ajuste legislativo, porque a lei de acesso ao QAO, era QOA, agora é QAO, ela era de 1982, 81, era tão antiga quanto a RDPM. E faz tempo que a gente está pleiteando a atualização da regra, que ninguém se enquadrava dentro do que estava colocado, agora tem uma regra que contempla
um quantitativo bem mais significativo do efetivo, mas precisa ainda que os comandos processem as seleções. No bombeiro e na polícia. A gente já teve duas levas no bombeiro que ampliou o efetivo do QAO, mas tem que ter a seleção, porque desde que a gente fez a atualização legislativa ainda não teve. E não é, para mim é explícito, não é interesse da gestão que o praça ascenda ao oficialato. A gente tentou agora emplacar as vagas de tenente-coronel no QAO, uma vez que a Lei Orgânica Nacional permite, está se aproveitando esse dispositivo aqui, essa proposta de lei, para regulamentar a estrutura dos quadros da Polícia de Bombeiro, conforme colocado na lei orgânica, mudou o nome do CAIS, só mudou o nome, que o CAIS é curso de aperfeiçoamento de sargento, e está mudando para curso de aperfeiçoamento de praça, mudou somente o nome. Mantém a quantidade de eletivos, a projeção de carga horária e o requisito que ele significa, é o requisito para ser promovido a primeiro sargento e a sub. E a gente não conseguiu ainda emplacar as vagas de tenente-coronel, porque acho que é a briga de amanhã. Aprovou isso aqui, a gente tem que entrar nessa pauta. Porque o que nós entendemos quando a crise foi gerada foi: vamos resolver a crise e vamos sentar para discutir a lei de promoção dos militares do Estado. Porque o modelo da legislação do Ceará é essa, é lei dos militares, lei de promoção dos militares. Não tem uma lei de promoção de praça e uma lei de promoção de oficiais. É uma lei só que aplica dentro dos dois ciclos, das duas carreiras, as mesmas regras gerais. A gente não conseguiu nesse momento, porque a gente tem ainda o mau hábito, ainda a educação, a doutrina de sempre ser reativo. Já estamos tentando ser propositivos faz tempo, a gente sempre é reativo. A gente vai para um tensionamento maior quando a gente perde o que tem ou quando a gente não tem nada. Foi o que aconteceu em 14 e agora a gente perdeu. Aí está recuperando. Temos que buscar outros caminhos. Daí a importância de a gente ter uma representação dentro do parlamento, a gente tem uma interlocução importante. O Coronel Azevedo tem sido importante na articulação dentro da Assembleia Legislativa. A fala de Gonçalves tem sido muito equilibrada, muito contundente, ele abre na Câmara. É importante a gente ter representação dos vários campos, a gente ter voz fora dos muros do quartel. Porque senão a gente fica nessa as associações levam, a gente senta, conversa, mas para isso aí se efetivar, fica muito difícil. Maribondo, o soldado, eu não sei se eu não vou falar só, eu não sei. Maquel Anderson. Maribondo Vilani, explique aí sobre o percentual de 10% de soldado, por favor. Sim, e isso veio uma proposta no contraponto que o comando trouxe, a ideia que a gente falou em reestruturar quadros, ele trouxe uma proposta de limitar a promoção do soldado a 70%. O que é isso? É a mesma lógica do limite quantitativo, que colocar, mesmo existindo vaga, só será promovido a cabo 70% do efetivo habilitado. Aí a gente fez o contraponto, não, está penalizando o soldado. Primeiro passo na carreira, e não vai ser todo mundo, não, o Estado tem que se organizar para fazer concurso dentro de turmas que ele tenha a possibilidade de promover a cabo. E aí colocamos no nosso contraponto os 10% e não 30%. Aí, na última reunião que a gente teve lá no comando da polícia, para fazer alguns ajustes, eu disse: rapaz, para que isso aqui? Isso aqui é um limitador? Eu disse: isso aqui acaba funcionando como um limitador, porque vai impulsionar os comandos a provocarem o Estado a fazer concurso, porque tem um efetivo que não acende. Mas o dispositivo está errado, está usando a inércia na carreira do soldado, que é o cara que tem que dar o primeiro passo, para fazer pressão ao governo. Não, está errado. Aí a gente saiu disso, o ajuste no texto tirou esse percentual. Não tem esse dispositivo para o soldado mais. Só um minuto aqui. Roberto Gouveia. Roberto Gouveia disse o seguinte: eu sou o primeiro sargento de 2006. Estou 2 anos na função de primeiro sargento. Sairei sub? Sairá quando completar 3 anos. 24 anos. Quando você completar 3 anos de primeiro sargento e você tiver 24 anos, você sairá sub sem nenhum problema. Isso. Okay? Independente do limite quantitativo. A Adriana está aí na audiência também. A Adriana é lá do BPRED, da Maria da Penha. Um abraço para a Adriana e a todos aqueles que fazem esse seleto batalhão. Também eu vou responder aqui, deixa eu ver quem mais. Espera aí, eu sou o primeiro, 33 anos. Quando completar, tal. Então, pessoal, é isso aqui. Mandar um abraço para o Major Rodrigues, né, que está nos assistindo aí. Um dos maiores advogados do estado do Rio Grande do Norte. Um abraço aí, Major. Quero dizer que é uma satisfação aí ter o senhor como telespectador.
Pode ficar à vontade, Maribondo. Pode responder aí também, pode ficar à vontade, viu? Ver aqui quais são os últimos questionamentos, que essa questão dos 10% do soldado a gente foi retirado. Não tem esse limitador para o soldado, não. Não vai ter mais Não limitador. tem um limitador para promoção de soldado a cabo. Tendo a vaga é para promover todo mundo. O que a gente conseguiu colocar foi o gatilho para a realização de concurso, botando um teto. Não pode entrar turmas que preencha mais de 20% do que está previsto. Ah, isso quer dizer o quê? Que a polícia tem 4 mil soldados previstos aqui? Se for isso, não pode ter turmas com mais de 800. No bombeiro são 300 e poucos soldados, não pode ter turma com mais que 20% desse número. Para que isso, rapaz? Não quer. Não, a gente precisa de efetivo, mas tem que limitar o tamanho da turma até para que essa turma tenha perspectiva de ascensão. Certo. Vivaldo de Araújo Júnior. Ele disse o seguinte: amigo, veja só, negativo. Se você ler o acordo do TJRN, as promoções ex-officio por bravura e ressarcimento de preterição, todas foram declaradas inconstitucional, sendo que o argumento foi inexistência de vaga. Foi o que eu falei. Ok. Isso. Vamos lá. Leia o artigo que diz, depois de 29, que for fazendo 24 anos, de 2006 até 2012, vai ser independentemente de vaga. Não fala independentemente de vagas. Em nenhum canto tem independentemente de vagas. Depende de vagas no quadro de graduados. Por esta razão que o quadro não pode ser lotado. Entendeu? Então, essa independente de vaga, no texto dessa lei não tem independente de vaga, precisa de vaga. E a vaga está estabelecida no quadro de graduados. Então, se tiver vaga no quadro de graduados, haverá promoção. Se o quadro de graduados fosse lotado, não haveria promoções nenhuma, porque não tem vaga. Então, a gente está resolvendo a situação de vaga, então não há o que se falar em questões de vaga, respondendo aqui a Vivaldo de Araújo Júnior. Forte abraço e é isso aí. Entendeu? Eu sempre falei, quando eu não estava na associação aqui, eu sempre falava que a gente precisava dar notoriedade, explicar o que era feito e graças a Deus eu consegui, né, com o apoio aqui do Subqueiroz, do presidente da entidade, do vice-presidente, do diretor administrativo e os outros que compõem essa direção aqui, a gente conseguir fazer essa explanação, essa explicação para você que está no interior do estado, que muitas vezes não pôde vir para Natal, mas que queria saber, queria ter essa informação de uma forma oficial e agora você está tendo. Eu acho que é por aí. E tudo que a gente fizer tem que levar para o associado, tem que levar para o policial militar, para que ele entenda o que está acontecendo. E quando tiver marcada a votação, a gente vai convocar todos os policiais militares para encher a galeria da Assembleia Legislativa do Estado e talvez, quem sabe, a gente encher de gente ali fora também para mostrar que somos unidos e fortes. Meu amigo Maribondo. Tá, esse canal, é importante demais a gente estar tendo essa possibilidade de fazer esclarecimento, porque foi visto aqui que muitas dúvidas ainda existem, né? E tem que ter espaço sossegado para satisfazê-las. Estou aqui com o SEI aberto, acompanhando o andamento da mensagem do que a gente discutiu e construiu junto com os comandos e com o governo. Nem tudo em total consonância, mas a gente entrou no processo de negociação e está avançando. Tem alguns documentos aqui já finalizados e agora são 15h03 e tem uma hora para a lei chegar, a mensagem governamental chegar na Assembleia Legislativa. Chegando até 16 de hoje, a fala do presidente da Casa é que lê amanhã para votar na quarta-feira. Um bombeiro amigo meu falou o seguinte: rapaz, na PM pode até não ter problemas de vaga, mas no quadro de corpo de bombeiro poderá ter sim, porque nós só temos 700 vagas lá. Maribondo, explica aí, Maribondo. Vai ter problema para os soldados, Maribondo? Não, porque a gente quando olha as vagas, a gente vê o número estratificado. Mas vamos ver aqui quando as promoções acontecerem agora em agosto, em dezembro, nesse período de transição, você vai ver que esse 700 é um número que vai dar para dar o fluxo. A gente só não vai ter como garantir fluxo se o Estado continuar desorganizado. E aqui tem um limitador, as turmas têm que ser até um número X de indivíduos. Nada contra ninguém individualmente. Inclusive, eu sou de uma turma grande. Eu sou da primeira turma que teve concurso para o bombeiro depois da emancipação. Entraram 200, que é hoje o gargalo para a promoção de todo mundo, porque essa turma que hoje ainda é 150, 140 e pouco, está todo mundo segundo sargento ou primeiro. Tem alguns poucos subs, que são os dois que foram promovidos por bravura e os que conseguiram serem promovidos por merecimento em quase todas as promoções. Mas a massa é de primeiro e segundo sargento.
Tem um cabo que o cara que se nega a fazer o CFS, que não tem interesse nenhum em voltar para o Cefap, é cabo, é 2002, mas todos os outros são segundo e primeiro, que é justamente o gargalo, o obstáculo para quem é mais moderno ascender. A minha turma está indo embora, daqui a pouquinho. Aí isso vai dar fluxo. Ah, mas eu conheço muito sub que sai sub, vive dizendo que vai para a reserva, sai sub e não vai para a reserva. Vai. O que a gente está enxergando é que cada dia mais se quer ficar menos tempo, até porque há uma ameaça posta no ar, que é a reforma da Previdência dos militares. Nós somos a única categoria de trabalhadores, de servidores públicos, que ainda tem integralidade e paridade. E tem já em Brasília tramitando um projeto de lei que reverte isso. Então, eu sugiro que quem já tem os requisitos objetivos de reserva e está no topo da sua carreira, rapaz, aproveite que o momento ainda permite. A gente tem um período aí, esse ano de 2025, o segundo semestre, o 26, vai ser quentíssimo, para a gente botar a faca nos dentes e garantir a condição previdenciária. Só fazer 3 pontos aqui, né? O meu amigo Igor Silva disse, rapaz, tinha deixado de ser sócio. Mas diante dessas últimas mobilizações, voltarei a ser sócio por entender que a luta é para todos os prazos. Meu irmão, você que não é sócio, você que não faz parte de uma associação, se associe. Você só vai saber a importância de uma associação, a importância que ela tem, quando você precisar. E a gente deseja que ninguém precise do jurídico de uma associação, ninguém precisa da representatividade da associação. Eu acredito numa associação forte, uma associação que represente de forma direta seus associados. Né? E perguntaram aqui, Maribondo, sobre carreira única. Eu ouvi. Meu irmão, o WhatsApp é terra sem lei. É uma terra que todo mundo. Olha, é um bocado de jurista, é um bocado de pessoas que sabem de tudo, que é muito especialista. Então, assim, acreditem em notas que saírem de entidades, né, representativas, que essas notas, sim, elas têm um cunho de credibilidade, mas o que sai em redes sociais. Perguntaram aqui, mas o posicionamento da Associação dos Oficiais. A Associação dos Oficiais está representando os delas, representando os deles. Então, assim, se a associação de praça representa as praças, a associação dos médicos representa os médicos, a OAB representa seus advogados e a SOFME representa os oficiais, não tem nada de diferente nisso. Agora, a AME representa o associado, praça, e a gente vai representar. E agora não, agora mais do que nunca que todos os militares do estado. Então, você que não é sócio, venha para cá, se associe, dê um voto de credibilidade que a gente vai representar você da melhor maneira possível. E a questão da carreira única, Maribondo vai falar aí, a questão do vale alimentação e a diária operacional, estamos em mesa de negociação, iremos participar e a próxima live aqui, iremos falar sobre vale alimentação, diária operacional, né? A gente tem que começar a ver que ao funcionário, ao profissional da iniciativa, quando ele trabalha feriado, à noite, ele tem um adicional por isso. E por que não o policial militar, quando ele trabalha à noite, ele não tem um adicional? Quando ele é escalado compulsoriamente, ele não tem também um adicional. Então, assim, a gente tem que ver essa situação com mais responsabilidade, mas fica aí uma ideia aí, viu, Maribondo? Fica à vontade aí, pode esclarecer aí. Essa bomba que nos acordou, né, de novo, Isso. ela atravessou uma pauta que a gente estava definindo desde o início do ano. A gente, em 18 de junho, é uma data marcada desde janeiro, fevereiro, para sentar com o governo para discutir diário operacional e vale alimentação. E discutir em que termos? Discutir, no mínimo, a majoração dos dois benefícios, dos dois direitos, aumentar o valor da diária, aumentar o valor da alimentação. Mas aí houve um debate mais amplo com o conjunto de trabalhadores da segurança e tem ideias que trazem a diária majorada, que é justamente o caso da compulsória. Tem alguns dispositivos que precisam ser tratados, mas foram atropelados por essa demanda agora desse momento. A gente está resolvendo isso aqui para continuar o embate com o governo, para fazer ajustes na questão da alimentação e fazer ajustes em relação à diária. Aí tem várias proposições que precisam ser apresentadas e discutidas. E vai, com certeza, passar em assembleia isso. Vamos ficar atentos que enquanto associação, a gente vai chamar para fazer o debate. A Associação de Bombeiros já fez alguns debates sobre, e está começando agora essa discussão com um conjunto de trabalhadores da segurança que vai nos contemplar igualmente. Sobre a carreira única, rapaz, isso é um sonho. Aí a gente até já mudou o nome, não é carreira única, não, é provimento originário único. É uma porta de entrada só. As carreiras continuam sendo duas. A gente precisa ter uma porta, nível superior para ingresso, ponto.
entrou, como é que eu quero ser oficial da polícia? Não, você tem que querer ser policial militar ou ser bombeiro militar. O oficial é uma consequência do seu ingresso. Aí o camarada entra, faz o curso de formação de praça, aí isso ainda tem que ser tudo definido. Como é que ele ascenderia ao oficialato, ao quadro combatente oficiais? É uma discussão que tem que ser feita. Quais regras? É uma discussão. Algum estado do país já tem? Ainda não. O Acre tinha uma proposta que era ingresso único e a ascensão se dava internamente, mas caiu. Acho que a lei era de 2008, 2009 e foi substituído o Estatuto do Bombeiro e da Polícia lá. O Ceará ele tem uma lei de promoção dos militares do Estado, mas não é carreira única não. Continua tendo CFO e continua tendo o CFSD. E aí a lei é uma só que determina as regras de ascensão, cada um dentro do seu ciclo, dentro do seu quadro de praça, quadro de oficiais. Precisa de emenda à Constituição? Não precisa, é competência do governador do Estado. O governo do Estado tem competência exclusiva, o chefe do executivo, exclusiva do chefe do executivo. Chefe do executivo. Isso, obrigado. Não só para legislar sobre matérias que incidam em despesa, mas também para legislar sobre estrutura, organização, distribuição de efetivo das forças de segurança. É competência exclusiva do governo do Estado, da governadora do Estado agora, legislar sobre a estrutura, funcionamento, remuneração da Polícia Militar e Bombeiro Militar. Também por isso que não vem proposição de algum parlamentar e ajustes ou de uma nova lei de promoções, por exemplo. A carreira única foi um assunto mais quente, mais vivo, assim como demilitarização, mas que com a última reforma que houve da Previdência deixou de ser interessante, a meu ver. Ser militar tem a única vantagem, que é a condição de previdência, por isso a necessidade da gente ficar atento para o que vem aí, que está vindo, no futuro não muito distante. Mas a gente tem que avançar, sim, nesse debate, porque não de forma muito sinuosa ou disfarçada, há uma articulação. Existe uma instituição, a FENEM, que é a Federação Nacional de Entidades Militares do Estado, que reúne as associações de oficiais, que dá uma orientação geral em todos os estados, todas as suas associações, de como procederem para buscarem a carreira jurídica, que é uma realidade. Começou como esse direcionamento? Exigência de bacharelado em Direito para fazer o CFO. Isso aqui no estado é recente. Mas a lei hoje prevê que para ser oficial da polícia o cara tem que primeiro fazer o curso de Direito. Tem que ser bacharel. E aí no bombeiro não. No bombeiro, quando aconteceu a associação, à época o presidente era Dausch, ele interviu, emendou, e para o bombeiro basta ter um curso de nível superior, para ser oficial. Por quê? A atividade do polícia militar e bombeiro militar não existe ser bacharel em Direito, não. Mas está colocado lá por orientação da FENEM, enquanto entidade nacional, para começar a construir o caminho da carreira jurídica, que é a aristocracia do serviço público no Brasil. Pronto, eu agradecer aqui ao meu amigo José Teixeira, eu acho que é Teixeira lá do CPRE. Parabéns, Vilani, pelo trabalho na direção de comunicação da AME. Muito obrigado, meu irmão, pelo reconhecimento. A ação deram uma previsão para correrá tal. A lei será enviada hoje à tarde para a Assembleia Legislativa do Estado. Estamos aí cobrando, estamos aí ligando para quem de direito, né? E estamos participando da melhor forma, certo? Eu acho que esclareceu as dúvidas aí. O pessoal se inscreva. Voltou? Pessoal, peço desculpa aí por ter caído aí a live, mas estamos de volta. É porque a gente o estúdio aqui, ele é todo feito acústico. Aí o pessoal que fez o cabo aqui, né, ficou com problema no cabo que a gente tá fazendo pelo Wi-Fi, mas deu certo. A gente pede desculpa aí pela questão da Interrupção do Oi, sinal. da interrupção do sinal. Meu amigo Maribondo, peraí. Eu acho que o pessoal tá ao vivo? Tá ao vivo, né? Tá, voltou. Certo. Então, espera aí, vai. Maribondo, pode fazer as considerações finais, meu amigo. É importante o espaço, eu acredito que a gente conseguiu tirar um bocado de dúvida do objeto, que foi a questão da lei de promoção de praças. E enquanto estávamos aqui conversando, eu estava acompanhando, já tem aqui junto no processo C o e-mail enviando a mensagem com o projeto de lei que salva a lei de promoção de praças e regulamenta algum dispositivo da lei orgânica nacional para a Assembleia Legislativa. Está aqui encaminhado para a Secretaria da Assembleia, então, às 13h53 foi o horário do e-mail, ele foi juntado aqui no processo
às 14 e pouco. Acredito que essa etapa a gente venceu e tem que continuar atento para fazer o acompanhamento lá na Assembleia, junto às comissões, para que a coisa tramite de forma célere e consigamos aprovar a lei e sancionar a tempo de realizar as promoções de agosto, dezembro e assim sucessivamente. Obrigado pelo espaço, pelo convite, Ilanir. Que é isso, meu amigo. Aqui é nosso, aqui Teve um papel importante nesse processo, o cara que organizou os dados, os números do efetivo da polícia, fez projeções, construiu pirâmides maia, pirâmides egípcias. Eu não consigo esquecer que pirâmide é túmulo ou local de sacrifício. A gente saiu desse contexto e agora a gente está com uma estrutura mais fluida, mais inteligente, que tem sim a possibilidade real de daí a gente partir para melhorar a condição geral da ascensão do praça na polícia e no bombeiro. Não, eu agradeço o reconhecimento, mas eu acho que cada um dá aquilo que pode e a gente tem que contribuir. Então, você que está em casa, que nos assistiu até agora, eu peço desculpa aí por ter caído a live, na próxima será melhor, mas eu quero aqui agradecer a sua participação. Quero dizer que essa lei, ela foi construída, mas foi você que aprovou. Foi você que foi lá, despendiou uma tarde, né? Desperdiçou ali uma tarde com sua família, mas pegou, foi lá e levantou a mão e disse: eu aprovo a lei. Então não foi a associação A, a associação B, o sargento Vilanil, o sargento Maribondo, que foi lá e sancionou para você, não. Você foi lá, levantou a mão e disse: eu concordo com essa lei. E hoje nós estamos aí e tenho certeza que nós sairemos vitoriosos mais uma vez. E a gente precisa da presença de todos. Se assim for necessário, a gente irá convocar todos os policiais militares a lotar a frente da Assembleia Legislativa do Estado e dizer sim à lei que irá trazer dignidade para cada policial militar do Estado. É este o nosso compromisso, é esta a nossa participação enquanto representante de entidade. Forte abraço a todos, quero agradecer aqui a presidência da AME, quero agradecer aqui aos diretores, na pessoa do diretor administrativo, Jailson. Quero também fazer uma deferência aqui a um cara que participou arduamente, que participa, não é de hoje, mas que não aparece, as pessoas não têm nem conhecimento do trabalho que ele faz, que é o Subqueiroz, né? O cara que bate na porta, ele bate na porta e a porta ela não se fecha, ela se abre. E eu quero fazer aqui, eu fui um cara que no passado critiquei muito, e hoje eu reconheço a importância que ele tem para essa entidade, a importância das articulações feitas por ele, né, enquanto diretor de articulações políticas. Então, está no lugar certo e eu quero aqui dar os meus parabéns e parabenizar e agradecer pela sua participação. Maribondo, é a final agora para a gente ir embora. Eu quero agradecer também a competência do colega aqui. Rapaz, meu amigo Araújo. Pronto, porque sem ele aqui, nada disso está sendo viabilizado. Sim, agradecer aqui o pessoal que falou comigo no WhatsApp, meu amigo Heitor, né, que eu acho que é um grande conhecedor da legislação do Estado também, é um cara que participou, né, é muito bom, Heitor que está aqui, que sempre participou dos movimentos. O meu amigo, ao Sargento Lima, lá de Tenente Laurentino, trabalha em Jucurutu, esse grande policial que quando eu não era polícia, viu, Maribondo? Eu olhava ele fardado e dizia: um dia eu vou ser polícia igual a esse homem aí. Então eu quero mandar os parabéns para ele aqui, J. Silva, ao Sargento Ubaldo, ao Sargento Almi e a todos aqueles que fazem o policiamento aí do interior do estado. A meu amigo Dimas, a Barreto, a todos aí que fazem a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, a J. Silva, né, conhecido como Zé Pequeno, e aqueles que estão aí diuturnamente. Meu amigo, o Subtenente Claudino, né, que participou, meu amigo, o Subtenente da Reserva Remunerada, meu amigo Emílio, e a todos aqueles que compõem a Polícia Militar. E aqui, essa equipe técnica que tem aqui, meu amigo Araújo, é o homem que faz isso aqui acontecer. Forte abraço a todos, estamos juntos, que Deus nos abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, senhores. Salvando!